Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição número 11, 18 de março de 2018. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Não gosto muito desse termo gigantes da fé, não. Vamos usar assim o termo fé gigante, né? Que nasceu no indivíduo. Que nada que exalta o homem merece credibilidade, entendeu? Precisamos entender isso. Então, o texto áureo de Hebreus 11:1, ele diz: ora, a fé, ele está explicando aqui o que é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, você só pode esperar algo, ter esperança em algo se você crer. E a prova das coisas que se não vê. Quer dizer, só nessa explicação aqui, nós já tem que ter fé para poder entender isso. Como é que se prova algo que não se vê? Então, para que você creia em Deus e que Ele existe, você tem que ter a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera. Se você está esperando, é porque você crê. E essa fé, ela é a prova das coisas que se não vê. Então, a sua fé é a prova de que Deus vai vir buscar a sua igreja, de que você irá ao paraíso, você terá a vida eterna. Então, esta é a fé e é nisso que está firmado. Então, o título da lição é Os Gigantes da Fé. Jesus nunca exigiu uma fé grande. Não, existiam nas situações em que ele disse que a fé, grande é a tua fé, grande é a tua fé, foram com gentios, na maioria das vezes. Então, a fé, ela nasce no indivíduo, seja ele quem for, o gentio, o judeu, isso aí não vem ao caso, e Deus honra a fé. Tem uma correção que precisamos analisar, que é de Mateus 17:20, que as pessoas dizem: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte. Bom, o texto, gente, vamos abrir os olhos para o que está escrito na Bíblia. Então, não existe essa de tamanho de grão de mostarda, nem tamanho de nada. A Bíblia não está falando isso no texto. Vocês podem pegar o texto e ler. Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a fé é como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, porque a carta aos Hebreus foi escrita para mostrar Cristo como a fé, e como a fé aconteceu no Antigo Testamento em relação às coisas do Novo Testamento. Então ele apresenta a fé em coisas que não se viu, entendeu? É firmado, é o firme fundamento do que se espera. O que é que se espera dentro do contexto? Seria Cristo, o Messias de Israel. Então, essa fé é a prova das coisas que não se vê. O versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, hoje em dia, pessoalmente, presenciamos a ciência dizer que houve uma explosão, que daquela explosão ali, sem pólvora, sem nada, saíram planetas redondinhos, e dessa explosão saiu um ovo, uma galinha e várias outras loucuras que as pessoas inventam. A água no estado natural, a areia, tudo isso saiu. E disso formou-se o planeta Terra, e as coisas foram surgindo por um acaso. Então, quem tem fé tem a prova do que se não viu.
sabe que foi Deus que criou. A fé fez com que Abel apresentasse um sacrifício perfeito que agradou a Deus e Deus agradou-se dele e do sacrifício dele. E ainda depois de morto, ainda hoje ele é o exemplo do primeiro justo. Enoque, ele foi um homem justo e nós pela fé sabemos que ele foi trasladado, mas é possível a trasladação? A gente sabe que é por fé, porque Enoque, ele foi trasladado. Trasladado é o seguinte: você tem um corpo aqui no Brasil e quer trasladá-lo para o Japão. Então você faz o traslado do corpo, que é de um lugar para outro. A mesma coisa aconteceu com Elias. Então eles foram transladados para o mundo dos mortos. Então tudo isso foi feito pela fé. Pela fé. Vamos ler um texto aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então a função do traslado foi para que ele não passasse pela morte. E não foi achado porque o Senhor o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, pela fé, tudo isso é fé. Ele foi trasladado para o mundo dos mortos sem que a morte tocasse nele. Então, pela fé nós cremos nisso. Aí muita gente diz hoje, Elias não morreu, Elias passou para o mundo dos mortos sem tocar na morte, sem que a morte o atingisse. Mas ele está lá, porque um corpo humano que sobe por esse céu aqui e vai-se embora e vai morrer sem oxigênio. Então Deus o trasladou. De alguma forma, Deus fez essa passagem dele daqui para o mundo dos mortos. Como foi isso? Não sabemos, porque é pela fé. Então a fé é o que prova esse acontecimento. E no caso de Elias, foi um carro de fogo, né, com cavalos de fogo que apareceu ali, e isso aí separou um do outro. E Elias subiu ao céu como, gente? Foi no carro de fogo? Não. Elias subiu ao céu num redemoinho. E a capa ali ficou para Eliseu. Então, muito bom isso, que tem gente ainda hoje que pensa que Elias subiu, foi ao céu numa carruagem. Agora, esse nome céu aí não quer dizer o paraíso não, viu gente? O autor está descrevendo que ele foi ao céu, esse céu aqui que está sendo visto. Então dali ele sumiu, desapareceu, porque o corpo foi trasladado para o mundo dos mortos. Ele apareceu lá, sumiu aqui e apareceu lá, ou seja, a morte não o levou para lá. Deus o trasladou, não foi o traslado da morte. A morte é quem nos leva, que leva o nosso espírito para lá, mas no caso de Elias e Enoque não. Deus levou eles para lá, pessoalmente, ele que os levou, que os retirou daquilo e os levou para lá. É fé, só fé para entender isso. E é impossível que a gente agrade a Deus, porque como é que a gente vai se aproximar dele sem ter fé? E sem acreditar que ele galardoa os que os buscam. Então o versículo 8, ele é bem enfático nisso. Então o versículo 6, aliás, o versículo 7 está falando de Noé. Veja só, Noé foi uma pessoa que teve uma fé incrível. Noé está lá e diz, Noé, sim senhor, faz um barco. Como é que é? Faz um barco aí que eu vou destruir tudo com água. Vai cair água do céu e eu vou matar todo mundo. A princípio a gente olha assim e pensa que foi coisa fácil. Não. Mas Noé, pela fé, foi zombado, porque não é brincadeira. Você fazer um barco, uma arca gigantesca e dizer que vai cair chuva do céu e vai matar todo mundo. Naquela época não tinha como isso acontecer. Então foi zombado, mas pela fé ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca.
Então Deus ia destruir toda a humanidade, mas olhou e achou Noé e sua família. Tudo isso é uma tipologia de Cristo para os nossos tempos, porque Cristo simboliza a arca simboliza Cristo. Entrai pela porta para que encontres a vida. Então essa é a tipologia da arca. Então Noé teve uma fé aí fantástica, porque fazer um barco enorme, uma arca enorme, para colocar animais dentro e trancar, e depois vir chuva e matar eles, matar todo mundo que está fora da arca. Mas todos os olhos viram aquilo, viram o anúncio, viram o cumprimento, até que chegou o dia quando as portas se fecharam. Quando as portas se fecharam, todos foram mortos, viram e lamentaram. Vocês lendo Mateus 24, entenderão que ali é a arca. Quando voltar o Filho do Homem nas nuvens, todo olho verá ele vindo sobre as nuvens com grande poder e grande glória, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então tem um tal de um arrebatamento escondido aí, secreto, que Jesus vai vir, que vai arrebatar e ninguém vai ver e vai ficar procurando. Esse arrebatamento secreto surgiu com Margaret MacDonald em 1830. Então isso é uma teologia falsa, mentira. Não existe duas vindas de Jesus, só existe uma. Jesus só vai voltar uma vez agora nas nuvens, arrebata seu povo, destrói todo mundo. É assim como fez com Noé e na arca, com a arca de Noé e com Sodoma e Gomorra. Vai ser igual, tirou Ló e sua família e matou o resto. Entrou ali na porta, salvou eles, matou o resto. Não tem esse negócio de segunda chance, de segundo arrebatamento, que vai ficar aqui na terra. E não existe isso. Isso é antibíblico. Então não temos fé nisso. E se tratando de Abraão, a fé foi maior ainda. Porque você está aqui sem saber de nada, paradinho. Aí escuta uma voz. Ele só viu a voz. Abraão. Ei, Abraão. Sim, quem é? Sou eu. Olha, sai daí dessa tua terra. Sai dos teus parentes, do meio de todos eles, e vai para uma terra. Eu vou te dizer o nome dessa terra depois, eu não vou dizer agora não. Sai. Gente, não é brincadeira não, viu? Mas ele ouviu a voz e foi para uma terra sem saber para onde ir. Quando a gente sai para viajar para um lugar, você tem que saber para onde é que você vai. Quando não se sabe para onde vai e você sai dali com um aviso de uma voz que falou com você, esse homem é chamado de pai da fé. É uma coisa incrível isso. Vocês olhando hoje, parece ser uma coisa simples, mas não é. Como se você estivesse num lugar, sai daí, vai para uma terra, deixa teus parentes aí, vai viajar. Eu vou para onde? Não, depois eu te digo. Primeiro sai. E ele saiu, ele obedeceu a voz, ele teve fé naquilo. Então Deus chama Abraão em Harã, não foi em Ur dos Caldeus não, viu gente? Como muita gente prega não. Deus tem um chamado com Abraão em Harã, não em Ur dos Caldeus, para levá-lo a Canaã. No final de tudo, de toda a trajetória, ele chega a Salém, naquele episódio, onde, chegando lá, já existiam servos do Deus Altíssimo, e sacerdote do Deus Altíssimo, e rei do Deus Altíssimo, e rei daquele povo todinho, que seria Melquisedeque. Então, Abraão, nele não nasceu o povo de Deus. É bom lembrar isso, porque ele foi chamado para o encontro de uma nação onde lá se tinha sacerdote e se tinha um rei. Essa terra de Salém, rei de paz. Então já existia o povo. Então é bom enfatizar isso, porque as pessoas pensam que o povo de Deus nasceu com Abraão. Não, Abraão se uniu ao povo de Deus e se tornou um patriarca, ou seja, ele foi pai de muitos. Mas esses muitos já estavam ali.
Entendeu, gente? Para a gente não ter confusão quanto a essa questão. Então vamos seguir. Abraão também teve uma coisa muito séria que aconteceu na vida dele, que ele teve fé em Deus, apesar das circunstâncias o levarem a descrer, ele não creu. Tem um médico chamado Albert Schweitzer, ele foi em 1952, ele recebeu o prêmio da paz. Então ele disse, esse médico, ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Então Abraão, ele não deixou a fé dele morrer. Pior é você morrer a sua fé. Ele não, porque ele escutou a voz e a esperança dele em Deus era grande. Ele não era esperar, não, era esperança. Esperança é correr atrás, é você lutar por aquilo que você quer, não é só esperar. Esperar é passar tempo. Então Abraão, ele tinha uma esperança em Deus e ele reconheceu a voz de Deus quando disse: Abraão, eu quero que você mate o seu filho em holocausto para mim. Aquilo ali deveria ser um choque para qualquer pessoa, chegar e oferecer um filho em sacrifício ao Deus Altíssimo. Não, Deus não aceitava sacrifício humano. Quem aceitava isso eram os outros deuses, Moloque, enfim. Para Abraão, ele não hesitou, porque ele reconheceu que era ele que estava falando ali, Deus. A fé de Abraão era para crer que Deus o ressuscitaria mesmo do pó. É uma coisa fantástica. E ele não hesitou, pegou o material para o holocausto e seguiu, chamou o filho. E o filho: pai, eu estou vendo aí o material, mas cadê o cordeiro? Deus para si proverá. Irmãos, se fosse eu dava uma carreira dali tão grande. Isaac, se eu fosse Isaac, ou carreira, acho que ainda hoje eu estava correndo, morrer assim. Não, mas a fé dele foi firme e foi lá e amarrou ali, meus irmãos. O céu parou, o inferno parou para ver o acontecimento. Todo o céu parou para ver se ele iria mesmo fazer isso ou não. E ele subiu, amarrou o filho, levantou para sacrificar, levantou a mão com o objeto cortante para estrangular o filho. Foi quando eu disse: pare. E o cordeiro já estava preparado antes dele subir o monte. E o cordeiro, que é Cristo, já estava preparado antes da fundação do mundo, nos planos de Deus. Era para você e eu morrer, mas Deus trouxe o cordeiro para morrer em nosso lugar. Temos uma tipologia aí maravilhosa da morte do cordeiro, e o cordeiro pronto, preparado desde a fundação do mundo. Isso é o que é fé. Então Abraão teve uma fé tamanha que, mesmo ele sabendo que não era para sacrificar o filho a nenhum Deus, ele foi lá para sacrificar ao Deus verdadeiro, porque reconheceu a sua voz. E Deus o abençoou grandiosamente. Tudo que Abraão fazia era abençoado por causa da fé dele. A fé dele não teve igual. Mas como todos os personagens têm suas páginas negras, ele fez um filho com a escrava porque não creu na promessa que Deus daria um filho a ele na velhice. A esposa dele deu um sorriso e o nome do menino foi Sorriso, risada. Por quê? Porque ele não creu, nem ele, nem a esposa. Então, ninguém é perfeito, mas Abraão, ele teve uma fé fantástica, gigante, como eu expressei no começo. A fé é gigante, não ele o gigante. Por quê? Porque ele teve o seu momento de fraqueza. Não existe gigantes, todos nós somos iguais perante Deus. Ele não creu nessa promessa. E dali desceu Ismael, a descendência de Ismael, que hoje é um povo terrivelmente raivoso, inimigo de Israel. Bom seria se Abraão não tivesse feito
esse filho nela, porque ele foi o primogênito de Abraão, foi Ismael. Ele é o filho primogênito dele, mas não o filho da promessa, porque o filho da promessa foi Isaac. Isaac prometeu que a esposa de Abraão daria luz a um filho e por ali por diante. Então a promessa ficou com Isaac, mas o primogênito foi Abraão, foi Ismael. Então por isso que hoje há contenta com esses povos que surgiram chamados muçulmanos. Todos eles são descendentes de Ismael. Vejam a confusão que tem até hoje. E isso só vai parar na volta de Cristo quando tudo for destruído. Moisés foi uma coisa fantástica também. Um outro personagem que vinha andando no caminho, olhou assim, viu uma sarça, um pé, uma planta pegando fogo. Ele olha ali e vê Moisés, estava andando. Olha para o canto, vê uma sarça pegando fogo, vai lá olhar, Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar que estás pisando é santo. Tira as sandálias. Quem é isso, Senhor? Aquilo ali, gente, era um anjo, não era o próprio Deus. Precisa entender isso. Um anjo, chamado o anjo do Senhor, esse anjo não tem nome. Você não pode dizer que esse anjo chama-se Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio a existir no ventre de Maria. Jesus Cristo é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, Emanuel, Deus conosco, Deus cria um corpo. Neste corpo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, todo Deus habita nele, dali nasce Jesus. É a divindade eterna em um corpo. Então, você não pode dizer que é isso ou aquilo, porque a Bíblia não traz isso. É uma teologia chamada teofania que aponta para isso. Mas esse anjo chega, aquilo ali é uma manifestação de Deus na forma de um anjo. Chega e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés chega e crê. Moisés acredita naquilo e vai batalhar e lutar, gente, contra a maior autoridade do mundo, o homem mais poderoso do mundo, porque além dele ser digamos assim, o presidente do mundo, ele tinha poderes. Então era coisa fantástica. Ele tinha feiticeiros ali que faziam encantamentos terríveis. Você vê quando ele joga a serpente ali, eles disseram: a gente faz o mesmo. Fulano, vem cá, chama os encantadores aí, faz a mesma coisa aí pra ele ver. Fizeram em 3 vezes, gente. Não é brinquedo não. Só que a serpente de Moisés engoliu as 3 serpentes. E isso se repetiu por mais outras pragas. Então foi uma coisa muito difícil. E ele disse: quem eu vou dizer a Moisés que é quem? Diga ele que eu sou. Eu sou, porque dizer o que é Faraó, ele disse: diga que eu sou. Então ele foi dizer a Faraó: olha, eu sou, meu Deus mandou libertar os escravos. Gente, é muita fé que tem que ter para você fazer isso. Então ele solicitou ajuda a Deus, que enviasse outra pessoa com ele, e Deus enviou o irmão dele, e ele ali foi. E fizeram toda aquela obra. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, braço estendido, mas como todo mundo tem uma página manchada, Moisés foi e feriu a rocha. Quer dizer, um momento de fé. Então, o gigante da fé tem suas falhas. Por isso que eu não gosto de usar o termo gigantes da fé. E sim, uma fé gigante que nasceu, que brotou no ser. Deus já determinou isso. E ali foi. Mas todos nós temos nossas páginas. Então não existe gigante e nem pequeno. Somos todos iguais perante Deus. Isso é o principal fundamento que nós precisamos ter. Moisés, ele não quis ser chamado de príncipe. Ele foi ser fugitivo. Por quê? Porque ele quis ser um escravo. Ele disse: agora você é escravo. Saiu do trono para ser um escravo, para lutar pelo povo e arriscar a sua cabeça, porque ali era para ele morrer. Ele não morreu porque Deus não deixou. Então Cristo desceu do trono de glória
e se fez um escravo por nós. Temos uma outra tipologia aí. Então, Cristo deixou o seu lugar, o seu trono, sua majestade, e foi lá. Então, a fé, gente, ela é uma coisa fantástica. Deus chega para Josué e diz: olha, tem uma muralha, você vai derrubar ela dando 7 voltas. Gente, não é brincadeira não. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos tecnologias que poderia destruir aquela muralha ali só com a bazuca e entrar. Mas naquela época de arco e flecha, gente, não é brinquedo não. Ele disse: olha, dá 7 voltas, faz assim, 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 no final faz assim, durante 7 dias. Tem que ter fé mesmo para fazer isso, porque acho que quando ele chegar lá, será que isso é possível? Mas como eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, tinham ouvido os milagres, os poderes de Deus, foram. Porque eles tinham, a fé ela precisa de algo que a sustente. Davi foi lutar com Golias, mas ele não pegou só uma pedra não, um seixo não. Matou ele com uma, mas ficou com outras na mão, está preparado. As 5 virgens prudentes, elas tinham azeite. Se o noivo viesse na hora certa, as imprudentes entrariam na festa do casamento do noivo com a noiva. Porém, o problema é que o noivo atrasou. Mas como elas estavam preparadas, entraram na festa. Então, esse é a fé. O fundamento da fé é uma preparação que você tem que ter para crer. Então eles haviam firmado e deram 7 voltas e o muro caiu. Quem é que entra em cena aí nessa passagem de Jericó? Raabe. Simboliza quem aí? Os gentios. Todos os gentios serão destruídos, menos quem crê e se converter a Cristo. Então Raabe, pela fé, foi salva e entrou na genealogia de Cristo. Nós, os gentios, pela fé, fomos salvos e entramos na genealogia, fomos adotados. E assim nós temos vários exemplos de Jefté, Davi, Sansão, Samuel, Isaías, Jeremias, enfim, todos. Então, todos eles, através da fé, alcançaram vitórias gigantescas. Daniel foi jogado na cova do leão, mas rapaz, não é brincadeira não. Leão naquela época era o desastre. Então ele era jogado, mas o leão, Deus fechou a boca do leão. Acabou-se. Não tem o que se fazer, não. É uma das maiores fés que eu já vi na Bíblia, ao meu ver, essa é a opinião minha, gente, foi a de Josafá. Ele estava em uma situação tão complicada ali, Josafá. Ou seja, acabou o império de Josafá com uma notícia: olha, os moabitas e os amonitas, e ainda tem todos o pessoal das montanhas de Seir, eles estão reunidos para vir pelejar contra Israel. Rapaz, resumindo, era para ou se matar eles, ou fugir, deixar a cidade vazia, ou se entregar, porque não tinha condições de vencer um povo tão forte. Mas o que é que Josafá faz? Dobra o joelho, prega jejum. Então vai ali buscar quem é Deus. Então Deus usa Jaziel e diz: olha, a peleja não é tua não, é minha. Tu vai vencer sem guerrear. O quê? Sem guerrear. Não precisa tu lutar não. Rapaz, é preciso ter muita fé, porque naquela um exército, você estava na frente de um exército gigantesco que iria abater por completo Israel. E dizendo: vamos vencer a guerra sem lutar. Rapaz, não é brincadeira não. Então chega ali, tem muitas pessoas também que dizem que existe uma história de que as pessoas vinham com tochas. Não, isso tudo é fantasia. O que houve ali foi uma confusão entre eles. Os amoníatas, os filhos de Amon, junto com os filhos de Moabe, se reuniram e foram contra os moradores de Seir. E depois que batalharam com Seir, eles batalharam entre si. Resumindo, todo mundo morreu. Quando eles chegaram lá, só tinham corpos
E os despojos de guerra, eles passaram, olha, era tanto ouro, tanto material desses povos, que eles passaram 3 dias para saquear. Não deu para levar tudo num dia, nem 2 não. Foram 3 dias. Então Deus faz isso por quê? Por causa da fé. Ele operou na fé. E existiu momentos em que ele disse, olha, não operou mais momentos ali, Jesus, porque eles não creram. Não creram, e sem fé ele deixou de operar. Mas Deus, ele opera também sem fé. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ninguém acreditou ali não. Não. Quando ele chega, diz logo, olha, se você estivesse aqui, eu não teria morrido. Só, olha, tire a pedra, ele vai de ressuscitar, lá no último dia, né, na ressurreição, né, ele vai ressuscitar, né, tire a pedra, e ali ninguém creu, ninguém acreditou, mas Jesus operou. É feito aquela menina que caía no fogo e na água, e ninguém cria, os discípulos oraram e não aconteceu nada, absolutamente nada. Então Jesus vem, ao longe a multidão corre, se encontra com ele, Jesus pergunta, você crê? Ele fala, acrescenta a minha fé aí. Resumindo, ele não crê, então Jesus foi e curou. Então ele curou também sem fé. Então nós temos aí evidência, vou falar sobre fé na Bíblia, a gente vai encontrar muitas pessoas, o testemunho de Enoque, nós falamos sobre o sacrifício de Abel, Moisés, Abraão, Josué, gente, Raabe, Gideão também foi outro, que com 300 homens, rapaz, é uma coisa fantástica, isso aí é fantástico mesmo. A gente hoje não teria condições de fazer um negócio desse não. Então eu quero terminar aqui com uma coisa importante que a lição não relata. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Quando ele fala sobre a lei da liberdade. Assim falar e assim proceder a partir do versículo 12. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo de Deus será misericórdia, sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa o juízo. Então a misericórdia aqui, ela tem que estar acima e junta com a fé. Meus irmãos, que aproveitaria se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Gente, isso é muito sério, mas aqui não está falando de obras de guarda de sábado, de circuncisão, de batismo, de ceia, de dízimo, não, essas obras da lei. Aqui está falando do amor. Por isso que no versículo 15 ele já fala, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então não vai adiantar de nada a sua fé, viu? Pode ser a fé de Abraão, não vai servir para nada. Mas dirá alguém, tu tens fé, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui no versículo 19 ele já cita, tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios o creem e estremecem, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque? Então aqui ele já começa a falar sobre o amor, que foi imputado como justiça. Então, meu irmão, olha, você pode ter a fé, você vai orar, Jesus levanta um paralítico, cura um leproso, aí Jesus ressuscita um morto. Mas sem obra mesmo, se o amor não estiver plantado em seu coração, você não será salvo.
É isso que o texto 2 está dizendo. Então é bom falarmos de gigantes da fé, que seria uma fé gigante no ser humano. Então é bom, lembrando-se que todos eles tiveram uma página manchada e que hoje no Novo Testamento, sem o amor, você não será salvo, não. É preciso você ter fé, praticar a justiça e o amor. Isso, aí sim, serás salvo, mas a tua fé sozinha, sem amor, não servirá para nada e você ainda será condenado. Aí você pode até dizer, peraí, a salvação agora depende de obras? Não, mas depende do amor. Se você não ama, você não é salvo, gente. O amor de Deus, o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo é o amor. Então, vamos ler aqui uma passagem para confirmar isso, que eu não gosto de ficar falando sem usar a Bíblia, não. Vamos ler Mateus 25, a partir do versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, vinde benditos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me dastes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos com fome, demos de comer, com sede e demos de beber? Quando tivemos estrangeiro hospedamos ou noite vestimos? E quando tivemos enfermo na prisão e fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também ao que estás à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer. Vejam, gente, a situação aí. Eu tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não me visitaste. Então também lhes fará a mesma pergunta, quando, Senhor? E ele responde do mesmo jeito, quando fizesse a um pequenino, a mim o fizesse. Então estes irão para o tormento eterno e os outros que fizeram para a vida eterna. Então isso é muito importante, gente, muito importante é o assunto da fé sendo juntado à obra que é o amor. E a mesma passagem, gente, se encontra em Mateus 7. Ele vai falando sobre os frutos, a árvore má dá frutos maus, a árvore boa dá frutos bons, conforme a gente leu lá quais seriam esses frutos. Então ele entra a partir do versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha aí, pensando que é fé. E em teu nome nós expulsamos demônio? Fé. E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? Fé. Isso é tudo, foi fruto da fé. Porém, sem obras, é morta. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, se melhor é o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, gente, se você vive uma vida de iniquidade e em si não tem bons frutos e não tem amor e não ajuda um pequenininho e não faz nada por ele, você vai ser condenado e a toda a sua fé é morta. Não existe isso não no Novo Testamento em Cristo. Se você não pratica isso, você será condenado ao inferno. Então, sem essas obras, expulsar, olha, veja só, gente, as obras que estão sendo colocadas aqui naquele dia. Profecia, quer dizer, profetizou, falou em nome de Deus, expulsaram demônios, oravam. Maravilha, gente, maravilha é coisa que envolve até parar o sol, a luz, chover, parar uma chuva, uma tempestade, é uma coisa fantástica. E o que é que Deus vai dizer? Nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério. Então, se você é cristão e tem fé, e pensa que porque ora Jesus ressuscita, cura morto, levanta paralítico e cura leproso, e Deus é na sua, cuidado na vida, irmão. Você pode ir para o inferno e chegar naquele dia e Deus dizer: eu não te conheço. Deus profetizou sim, curou sim, fez maravilha, fez, mas a sua fé é morta e não vai servir para te salvar se você praticar a iniquidade e não tiver amor. Então, gente, o intuito desta parte do livro é mostrar que Abraão creu no que não viu, Moisés acreditou na palavra de Deus, Abraão confiou na palavra de Deus, e todos os outros. E Cristo hoje nós devemos crer nele e não abandonar a nossa fé, porque os antigos creram também assim. Esse é o intuito da carta para os cristãos judeus convertidos. Então eu quero encerrar aqui. Qualquer coisa mais você deixa os comentários aí na lição para a gente conversar. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.